E aí, gente, vamos estar iniciando aí esse domingo, exatamente essa série. Ninguém de perto é? Ninguém de perto é? Quem não é normal aqui, levanta a mão. Glória a Deus, eu não estou sozinho nessa jornada, né? Aí eu costumo dizer que realmente a gente só vai sabendo que a gente é menos normal quando a gente vai, né, crescendo em idade, né? Não envelhecendo, vocês notaram aí? Crescendo em idade. Não é? Então já vale a dica aí, tá? Então pergunta para alguém do teu lado assim: você é normal? Porque eu não sou normal. Ainda bem. Glória a Deus. E antes assim eu quero falar para vocês que Deus ele está fazendo grandes coisas aqui, sabe, gente? Eu estava ali do lado ali só recebendo de Deus, sabe, durante o louvor e sentindo mesmo a presença de Deus aqui, gente. É incrível. Incrível como Deus ele se faz presente. Mesmo sendo invisível, Ele é mais real muitas vezes do que alguém do nosso lado. E eu quero te convidar hoje a você superabundar na presença de Deus. Que você possa se deliciar nesse momento da mais linda maneira de você se entregar teu coração, entregar a tua mente, permitir com que essa palavra ela realmente faça diferença na sua vida. A palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê. A palavra de Deus tem poder para transformar qualquer lar. A palavra de Deus tem poder para curar, para libertar, para transformar, para regenerar, para restaurar laços, relacionamentos, para poder fazer aquilo que mesmo nós não conseguimos compreender. Mas você pode falar comigo assim: a palavra de Deus... Não, você pode falar assim: a palavra de Deus tem poder. Amém. Gente, para provar que a gente não é normal, vamos ficar de pé e saudar o Senhor com a salva de palmas. Vamos lá, saudar o Senhor com a salva de palmas, para provar que a gente, porque não é normal, uma hora dessa da manhã, nós estamos reunidos aqui, glorificando a esse Deus que é lindo, que é maravilhoso, que é perfeito, que é fantástico, que é inesquecível, que é poderoso, infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Inunda esse lugar, porque Deus, Ele quer e Ele vai fazer um milagre na tua vida, nessa manhã, na tua família, na tua alma, na tua mente, na tua casa e através da tua vida, porque Deus está aqui no meio de nós. Aleluia! Glória a Deus! A gente só pode começar essa série não sendo nem um pouquinho normal, né? Porque não dá para ser diferente, sabe, gente? Então, já quero fazer uma pergunta também, nada normal, né? Quem gosta de promoção aqui? Promoção? Lá vai, é brincadeira. Mas aí, gente, todo mundo gosta de uma promoção, né? Todo mundo gosta de chegar naquela loja e reparar aquela taxazinha vermelha ali, ou dizendo assim, oferta, sale, né? Dizendo assim, big oferta, 70% off, 90% off, né? A gente só não sabe quanto era o 100%, mas que é 90% off né? Então a gente já sabe que é por aí, mas é interessante que muitas dessas ofertas, desses produtos, vestidos, roupas, instrumentos, tantas coisas, muitas vezes eles estão à disposição num preço muito reduzido. Por quê, gente? Porque eles têm um pequeno defeito, que às vezes você não consegue enxergar a olho nu. Às vezes você tem até que virar a blusa ao avesso para conseguir enxergar esse defeito. E por causa desse defeito, muitas vezes nós conseguimos essas barganhas, essas ofertas que são inestimáveis, né? Que são altamente próximas da gente, que a gente quer muito perto, não é? E é interessante por quê? Porque hoje nós estamos falando sobre relacionamentos. Vamos estar decorrendo aqui durante toda essa semana, falando sobre relacionamentos dos mais diversos tipos, né? Hoje a gente está introduzindo essa série, não é? De perto ninguém é normal, e é muito interessante porque assim como esses produtos que nós adquirimos por um preço muito pequeno, não é? Porque tem um pequeno defeito, da mesma forma, quando nós entramos em algum relacionamento, seja ele amoroso, ou seja ele amigável, ou seja lá qual tipo de relacionamento for, nós precisamos estar cientes que à medida que nós entrarmos nesse relacionamento, nós vamos encontrar defeitos nas pessoas. Vamos encontrar dificuldades. Assim como as pessoas vão encontrar
também problemas na gente. É muito mais fácil nós querermos perguntar e falar algo do outro do que parar e dizer assim, poxa, será que eu realmente tenho algum problema? Será que eu tenho algum defeito? Será que eu preciso de algum ajuste? Será que existe algo em mim que eu posso mudar? E eu já quero começar aqui dizendo que eu estou aqui em cima, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou super, hiper especial, apesar de ser muito especial, mas é porque Deus, Ele usa a quem Ele quer. Deus, Ele trabalha na vida da gente através de vidas também. E é interessante porque por toda a Bíblia, e a gente vai falar um pouquinho aqui, primeiro sobre Gênesis, né? Se você não chegou a ler Gênesis, eu te aconselho, é o primeiro livro da Bíblia, o início de tudo. Vai lá, tem muita história, muito contexto, muita revelação. E ele mostra que na Bíblia existem relacionamentos não muito normais. Existem pessoas não muito normais. E é tão notório isso que logo no início a gente vê o quê? Caim matando quem? Abel, o próprio irmão. Começamos a ver defeitos nas pessoas que, a priori, muitas vezes nós não conhecemos à primeira vista. Porque à primeira vista todo mundo é bonito, amém? À primeira vista, todo mundo é cheiroso, amém? E continua sendo, não, gente? Amém, glória a Deus. Mas, nós revemos na Bíblia aqui, não somente falando sobre Caim e Abel, mas nós percebemos que Noé, depois que a terra foi inundada, que houve o dilúvio, não é? Ele toma umas, ele enche realmente a cara, ele bebe muito, fica bêbado, e ele amaldiçoa o próprio filho. Eu quero que você, cada palavra que eu esteja falando, você vá ligando com a noção de relacionamento, certo? Ló, quando ele estava lá cercado pelos habitantes de Sodoma, e ele estava sendo impelido para ter relações sexuais com ele, naquele momento o anjo chegou e impediu, ele quis entregar a própria filha para se livrar. Outra história muito interessante é a história de Abraão. Abraão, ele tem um filho com uma escrava, permitido por Sara. Sara que falou, vai ter um filho com a nossa escrava. Em seguida, assim que a mulher concebe o filho, eles juntos combinam, coloca ela para fora junto com o filho. E Abraão manda embora a mãe com seu filho no meio do deserto. Jacó, por sua vez, ele engana o próprio pai e passa a perna no irmão. Judá, ele se deita com a própria nora que estava disfarçada como prostituta. Olha aí, gente. Rapaz, na Bíblia isso. É, na Bíblia. Porque a Bíblia, ela mostra situações de pessoas imperfeitas como eu e você, mas que pela graça de Deus são transformadas e são usadas para reverberar o poder de Deus no meio do mundo. José, no caso, foi vendido como escravo por quem, gente? Quem conhece a história? Pelos seus irmãos. Ou seja, a Bíblia, ela deixa clara totalmente, só em Gênesis, eu falei só de Gênesis aqui, ela deixa totalmente clara que o homem está destituído da glória de Deus. Romanos 3:23 fala sobre isso. Fala que o povo carece, o povo perece, o povo está destituído da glória de Deus, do poder de Deus. E tudo isso por causa de um germezinho, de um vírus chamado pecado. O pecado, ele entrou no mundo lá no início de tudo. E desde Adão nós vemos a destruição dos relacionamentos. Desde o início de tudo, depois que Adão e Eva pecaram e trouxeram esse vírus, não é? Vou chamar assim, do pecado para dentro da humanidade, para dentro do DNA do ser humano, né? Ele acabou transferindo também toda uma quebra de relacionamentos. É interessante porque quando a gente para poder pensar um pouco aqui, todo mundo, apesar de ter defeitos, procura parecer bonzinho em alguma hora ou outra. É ou não é, gente? Sim ou não? É. Não é? Você talvez, quem nunca cirou aqui? Nunca cirou. Rapaz, nunca. Agora quem já teve uma ira assim, cruel? Pronto. Quem já perdeu a paciência e ficou um tantinho assim de fazer uma besteira? Ainda bem que não sou eu aqui.
né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos seres falhos, precisamos da ajuda um do outro, precisamos viver em harmonia, mas essa harmonia, ela precisa ser trabalhada diariamente, ela precisa ser construída momento após momento, dia após dia. É interessante que a gente começa a perceber que de perto realmente ninguém é normal. A gente começa a entender que quando nós nos aproximamos de alguém, nós conseguimos identificar certos valores ou certas características, certos jeitos que não nos agradam. E muitas vezes nós queremos o quê? Queremos que a pessoa age daquela forma e quando não age nos irrita. Queremos que a pessoa pense daquele jeito e quando não pensa, nós achamos que a pessoa não gosta da gente. Nós queremos outra hora que as pessoas elas se comportem de uma maneira A, B ou C, porque assim nos satisfaz e assim colabora para a nossa vida e para a nossa percepção de mundo. E Deus está falando para mim e para você hoje que as coisas não funcionam do nosso jeito e que Deus Ele quer trabalhar na minha vida e na tua vida para que sejamos pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas mais unidas, pessoas mais parecidas com Deus. E é incrível porque por mais que a gente encontre os defeitos nas pessoas, por mais que a gente encontre as falhas de caráter, por mais que nós sejamos decepcionados por pessoas muitas vezes de nossas famílias, nós nunca podemos perder o relacionamento com ninguém, porque o homem, ele foi criado para ter o quê? Relacionamento. Um relacionamento, ele não pode ser substituído por nada. Não existe, e fala muito, não é? E eu acredito muito nisso, que nosso coração, ele tem um espaço vazio que é do tamanho e da forma de Deus. Ou seja, nós só somos preenchidos e nós só somos realmente, plenamente e verdadeiramente ricos, abundantes na alegria, na paz, no amor, quando nós chamamos Deus para morar em nossa vida. Mas também existe outra verdade. Existe a verdade que o nosso coração, ele também tem um espaço do tamanho de uma pessoa. O ser humano, ele precisa se relacionar com Deus e deve, e é essencial, mas o homem também precisa se relacionar com outro homem. É tão interessante isso que existe uma pesquisa num livro, né, citado por John Ortberg, que ele fala sobre a importância dos relacionamentos. E existem alguns fatos que ele relata aqui que diz o seguinte, vou ler para vocês. De acordo com o pesquisador René, os bebês que não são carregados no colo, abraçados e acariciados, mesmo que recebam alimentos e roupa dos pais, têm seu desenvolvimento neurológico retardado, diminuído, atrasado. Um outro estudo mostrou que 276 voluntários foram infectados com um vírus de um resfriado comum. Porém, as pessoas que tinham fortes amizades tiveram 4 vezes mais forças para se recuperar. Um outro estudo a respeito do suicídio diz que revela que há um maior fator de risco para as pessoas que vivem o quê? Isoladas. Ou seja, o relacionamento faz bem de todas as formas. Um relacionamento saudável faz bem espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente. Ela gera na gente algo que nos faz crescer, que nos faz desenvolver, que nos faz seguir adiante em todos os aspectos da nossa história. E é tão interessante que isso é revelado na palavra de Deus. Abre aí no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja, não é bom que o homem esteja, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. No princípio, Deus criou o homem e logo viu que o homem precisava de uma ajudadora, precisava de uma companhia, precisava de alguém que pudesse suprir necessidades, para que houvesse uma troca, para que houvesse um relacionamento.
E é tão interessante que nós passamos por toda a vida, e a gente, todos nós aqui na realidade, você percebe, eu percebo, principalmente atendendo muitas pessoas, a gente percebe o quê? Que às vezes existem pessoas muito bem-sucedidas, pessoas riquíssimas, pessoas que já desempenharam grandes cargos, pessoas que ganharam prêmios, pessoas que ganharam, que são grandes homens de negócios, mulheres de negócios, pessoas que têm tudo para dar certo, mas ainda assim vivem em infelicidade porque não têm amigos, porque não encontra uma completude, um adicional, porque não tem com quem compartilhar, porque mesmo rodeado de muitas pessoas, na realidade se sente só. E aí eu queria fazer algumas perguntas, tá certo? Você não precisa responder, só aqui na tua mente, tá? Vocês topam responder essas perguntas, gente? Tá aqui? Primeiro, tá preparado primeiro? Vou perguntar, está preparado? Gente, de verdade mesmo, de verdade, do fundo do teu coração, para quem que você pode ligar às 3 horas da manhã pedindo socorro? De verdade. Quantas pessoas você consegue contar? Não, meu irmão, se eu precisar 3 horas da manhã, eu me sinto altamente à vontade, assim, de ser, tipo, como se eu estivesse ligando para mim mesmo, para pedir ajuda. Será que dá para contar numa mão, em 2 mãos, em nenhuma mão? Não é? Existe outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Com quantos amigos, de fato, você pode contar? Aqueles amigos mesmo. Não estou falando de colega, não estou falando de amigo de sair, eu não estou falando de amigo de trabalho, simplesmente colega de trabalho. Eu estou falando de amigo de verdade. Quantos amigos você pode dizer assim, não, Jorge, eu tenho tantos amigos. Esses amigos aqui são para mim pessoas como irmãos, são pessoas muito chegadas, pessoas que eu acredito, eles acreditam em mim. Quantas pessoas você consegue ver agora na sua mente? Outra pergunta que eu quero fazer para você: você se sente só, mesmo quando está rodeado de pessoas? Talvez você seja aquela pessoa que pula, que brinca, que fala, que faz alegria, que faz a roda, que vai lá, volta para lá, foi e voltou e fez a festa toda, e tu é às vezes ao centro da atenção, dá toda a festa. Sem você, a festa não é mais a mesma. Mas mesmo assim, você sente um sentimento de solidão, como se você tivesse todos, mas não tivesse ninguém. E a última pergunta, para a gente finalizar com chave de ouro, a pergunta é: quem é o teu amigo mais antigo? E há quanto tempo você tem a amizade dele? Qual é a amizade mais antiga aqui? Diz aí alguém, a amizade mais antiga, tem um amigo de quantos anos? Assim, chutando... 2 anos? 8 anos? A tua idade? 23, amém. Ali? 68 anos? Ah, tá certo. Então a gente começa a ver que existe uma amizade, existe, mas muitas vezes nós não podemos, não é uma coisa tão generalizada. E aí eu queria que nesse momento nós realmente pudéssemos estar orando a Deus, para Deus falar conosco aqui nesse período, amém? Sobre relacionamentos. Amém? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. Deus, eu oro para que a tua palavra seja poderosa aqui, como sempre foi e sempre será. Que o Senhor haja no meio da gente, transformando e liberando o teu poder, para que vidas aqui sejam restauradas, curadas, transformadas, e que relacionamentos sejam restabelecidos, que famílias sejam firmadas, e que o teu amor seja concretizado no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E eu queria que vocês prestassem atenção numa cena que eu quero chamar agora, tá? De uma história muito marcante na Bíblia, tá? De 4 homens, mais um homem, né?
E esse homem, ele foi realmente necessitado de muita ajuda. E 4 pessoas se dispuseram a ajudá-lo. 4 amigos. 4 pessoas que se colocaram à disposição deles, para que ele pudesse ser beneficiado. 4 amigos verdadeiros. Nós vamos estar falando hoje sobre uma história que está em Marcos capítulo 2, versículo 1, que fala sobre o paralítico. Não sei se eu deixo ele aí mesmo durante o culto todo. Deixo ele aqui? Quem quer que deixe? Deixo. Levanta a mão, quem quer que deixe? Quem não quer que deixe? Pois está certo, quem levantou a mão que quer que deixe vai ficar no lugar dele agora. Ei, meu irmão, pode ir lá. E vocês dizem que paralítico não anda, né, bicho? Olha aí. Por isso vamos ler aqui a palavra de Deus em Marcos 2, versículo 1, dizia o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, fala comigo, muita gente, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão o quê? Perdoados. É interessante porque nesse texto fala a palavra que um homem paralítico, ele foi carregado por 4 pessoas em uma maca, e existia um momento que Jesus estava numa casa, e havia uma multidão enorme fora da casa, e acredito eu que dentro da casa também. Eu acredito que o dono da casa deve ter afastado os móveis, deve ter afastado os vasos, os utensílios domésticos, para caber mais gente ali, e Jesus no centro daquele cenário, onde pregava a palavra, ensinava com poder, talvez fazendo prodígios e maravilhas, curas e milagres ali. E de repente, do nada, houve-se um barulho. 4 pessoas lá em cima, imagina 4 pessoas destelhando a tua casa. Eu até brinco dizendo que eu acho que aquele homem está dito assim: pelo amor de Deus, acabando com a minha casa. Mas ele entendeu o significado de Jesus dentro da sua casa. A primeira coisa que eu quero falar para ti: existe poder quando trazemos Jesus para dentro da nossa casa. Traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus através da oração, através da palavra, através do louvor, através da tua vida com Deus. Inunda a tua casa com a presença de Jesus. E naquele momento fala a palavra de Deus que eles destelharam a casa e começaram a descer uma maca ali no meio daquele local. E Jesus, vendo aquilo tudo, disse para aquele paralítico: ei, perdoados estão os teus pecados. Não conta aqui o texto ainda, que nós lemos até um certo momento, que após isso, devido a alguns duvidarem, alguns falatórios e tal, ele disse assim: para que vocês não duvidem que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu digo a este homem: levanta-te e anda. E aquele homem automaticamente levantou, tomou sua maca e foi glorificar a Deus. E o que é que essa mensagem pode trazer para a gente a respeito de relacionamentos? Porque Deus cura pessoas usando pessoas. Olha alguém para o outro lado e fala assim: Deus vai te curar através da minha vida também. Deus quer te usar para curar outra pessoa, mas Deus quer te curar usando a vida de outra pessoa. Nós somos às vezes muito bons para poder dar conselhos, né? Porque o problema do outro é fácil resolver ou não é, gente? É maravilhoso. Você diz: rapaz, faz assim. Aí o cara: mas como? Rapaz, fácil demais, faz só desse jeito. E não é tão fácil assim. Só sabe quem calça o sapato, quem está vestindo a pele. Mas Deus, ele quer falar que através do relacionamento, Deus, ele quer operar curas. Agora, que tipo de curas Deus pode operar através dos relacionamentos? E eu quero compartilhar contigo 4 maneiras, levando em consideração que foram 4 homens que carregaram aquele paralítico.
E a primeira maneira que eu quero compartilhar contigo é dizendo que relacionamentos mostram nossas imperfeições. Fala comigo assim: relacionamentos mostram nossas imperfeições. É incrível, gente, mas aquele paralítico, para poder chegar diante de Jesus, ele teve que reconhecer que era imperfeito. Na realidade, o paralítico, ele detinha uma visão geral da sociedade de que ele era excluído, de que ele não tinha mais poder, que ele precisava ser ajudado a todo momento, em qualquer circunstância, porque ele era marginalizado devido à sua doença. E quantas enfermidades nós muitas vezes carregamos. E muitas vezes nós não encontramos essas enfermidades ou esses defeitos, porque nós preferimos nos isolar e não ouvir pessoas tão próximas. É incrível que somente por causa daqueles 4 homens, e depois dele ter sido sincero o suficiente para dizer: ei, eu preciso de ajuda, ei, eu quero ser curado, ei, eu acredito que existe uma chance para a minha vida, eu acredito que eu posso mudar, eu acredito que eu posso andar, eu acredito que Jesus pode fazer diferença na minha vida, mas me ajuda porque eu não posso andar. Quantas vezes nós estamos impossibilitados de andar diante de nossas imperfeições? Não existe ninguém perfeito na humanidade. Somente Jesus pôde trazer significantemente na sua totalidade a perfeição e a santidade. Mas eu e você somos todos iguais. Cada um com seus defeitos, cada um com suas problemáticas, cada um com as suas peculiaridades. E é tão interessante que alguns são mais irados, outros são mais impacientes, outros já têm uma dificuldade na área do relacionamento propriamente dito, outros possuem uma baixa autoestima, outros têm dependências com alguma coisa ou com alguém, mas todos nós precisamos sim olhar e dizer: eu preciso de ajuda. Quem precisa hoje de ajuda para alguma coisa na sua vida, levanta a mão. Jesus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar, Jesus vai te abençoar no nome de Jesus. Jesus, ele tem poder. Existe um cerne da questão que eu quero trazer aqui. Porque é através dos relacionamentos que nós temos a oportunidade de crescer, gente. É porque nós nos relacionamos que Deus, ele vai lapidar, que ele vai transformar, que ele vai curar a nossa vida e a nossa história. Olha o que é que fala a palavra de Deus em Provérbios 27:6. Eu vou ler aqui a minha versão, que diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Tu já parou para pensar que as pessoas que te fazem mais raiva são os teus melhores professores? Você já parou para pensar que as pessoas que se levantam e se estendem ali diante de você, dizendo não é por aqui, não é por ali, que tenta te colocar alguma fronteira e diz que o melhor não é daquela forma ou daquela outra forma, são as pessoas que te fazem crescer, que te fazem pensar. Por isso que fala a palavra de Deus que leais são as feridas feitas pelo quê, gente? Pelos amigos. Fala assim, amigos. Gente, não existe nada melhor do que um amigo. A própria palavra de Deus que diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Existem pessoas mais próximas que não são ligados consanguineamente conosco, mas que exercem um papel mais forte às vezes do que alguém do próprio lar. E é interessante porque às vezes aquela pessoa que você sai, que você brinca, que você nunca teve uma desavença, que você nunca levantou uma contenda contigo assim, no bom sentido, de tipo, se te contrariar em algum pensamento ou alguma palavra, eles não te fizeram crescer, não te fizeram sair do teu lugar. E Deus geralmente ele usa pessoas para dizer verdades sobre nós. Eu não sei se você já passou por aquela situação que você olhou para aquela pessoa, viu ela fazendo alguma coisa e sentiu raiva dela. Quem já? Muitas vezes você pode estar vendo você mesmo naquela pessoa. Ela pode estar sendo ou exercendo alguma coisa que você não gosta em você mesmo. E por isso vem aquela raiva. E você pensa às vezes que a raiva é da pessoa, mas na realidade é de você.
Ou seja, o relacionamento, ele gera uma transformação no caráter. Olha o que fala a palavra de Deus em Provérbios 27, 17. Como o ferro, vamos ler essa passagem aqui, que eu achei melhor essa versão aqui. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ora, com ferro você pode afiar. Você pode lapidar ali, assim também eu com você e você comigo. Nós podemos nos ajudar a sermos a melhor versão de nós mesmos. Quem está querendo ser a melhor versão de si mesmo? Pois se relaciona, faça amigos. Faça amigos de verdade. Cultive relacionamentos. Amém? Ponto 2. Quero te falar que relacionamentos ampliam nossas possibilidades. Fala comigo, possibilidades. Aquele paralítico, ele só conseguiu chegar a Jesus porque ele tinha o quê? Tinha o quê, gente? Amigos. Porque ele tinha companheiros. Porque ele tinha pessoas que estavam com ele. Ou seja, relacionamentos nos impedem de permanecer onde estamos. Os relacionamentos impedem você de ficar estagnado. E eu fico imaginando Jesus se relacionando com todos os discípulos. Imagino o quão grande poder aqueles discípulos foram tocados pela amizade, pela simplicidade de que Jesus tinha. E não somente Jesus com os discípulos, mas os discípulos com os próprios discípulos. Imagina Pedro todo audacioso, todo extrovertido, todo impulsivo, se relacionando com João, talvez calminho, talvez ali mais meigo, talvez mais ali confortável, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo se relacionando com Judas, que já tinha um caráter mais malicioso, que era uma pessoa já mais audaz, uma pessoa mais impertinente. Essa confusão toda acabou gerando coisas na vida de Pedro, que Pedro só conseguiu exercer porque teve relacionamento com ele. Deixa eu falar uma coisa para ti, você não é o que você é, porque você é. Você é o que você é, porque existem pedaços de outras pessoas dentro de você, porque existem pedaços do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua irmã, do teu professor, do teu líder de GC, do teu pastor. Pessoas interferiram na sua vida de certas formas que te ajudaram a ser formalizado a quem você é e como você vive hoje. Existe um poder no relacionamento, é tão grande até que os relacionamentos, eles nos ajudam a ver a vida de um outro ponto de vista. Quem já viu aquelas pessoas que sempre fazem a mesma coisa? Pensam do mesmo jeito, vão para os mesmos lugares, tomam o mesmo tipo de suco. O garçom já sabe, laranja, né? Hambúrguer, né? Eu nem falo mais, o relacionamento com o garçom é só assim. Obrigado. Por quê? Porque ela não diversifica. Mas senta do lado de alguém que gosta de mexer. Senta do lado de alguém que é altamente positivo, que é altamente alegre, que se movimenta e diz assim: ei, meu irmão, vamos comer hoje uma salada. Opa, salada? Não, mas vamos comer um churrasco. Ah, vamos comer uma picanha. E aí você começa a diferenciar aquilo que você estava vivendo e você sai da estagnação, você começa a enxergar a vida com outros olhos. Você já viu como as pessoas, elas são levadas através do relacionamento, ter realmente novas maneiras de fazer as coisas? Tem pessoas que, já viu aquelas pessoas que são bem negativas, quem já conhece alguém? Quem já foi alguém desse jeito e hoje não é mais? Glória a Deus. Gente, sabe o que acontece? Quando uma pessoa negativa se junta com a positiva mesmo, irmão, a positividade, a luz, fala a palavra de Deus, que aonde há luz não há trevas. Automaticamente vai ser irradiado luz. A pessoa vai começar a se sentir diferente, pensar diferente, falar diferente, estar diferente. O que é ser diferente hoje aqui? Pois se junta com alguém diferente, faz relacionamento, faz amizade, se relaciona, cria vínculos, sabe, gente? Tem pessoas aqui hoje que precisam reatar alianças e relacionamentos que foram perdidos no passado. Talvez você está há tempos e tempos e tempos
sem falar com uma pessoa, talvez um amigo, talvez por causa de uma desavença, de um desacordo qualquer, você hoje está aí, sem falar com aquela pessoa que foi muito amiga sua, talvez da sua família, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez seu irmão, talvez sua tia, talvez seu avô. Ei, Deus está falando para ti que não existe espaço na tua vida para rancor, para ressentimentos. O que existe na tua vida é lugar para paz, para alegria, para perdão, para vida, para transformação, porque muitas pessoas estão querendo ser transformadas, mas estão querendo ser transformadas só pelo lado de fora. Enquanto Deus quer fazer a cirurgia pelo lado de dentro, Deus quer te transformar, é de dentro para fora. Não adianta se perfumar, não adianta comprar roupa de marca, não adianta se enfeitar todo. O que adianta primeiro é você olhar para dentro de si e dizer: como eu estou? É você olhar para dentro do seu coração e dizer assim: o que está faltando dentro de mim? Por que eu não encontrei ainda essa alegria de viver? A coisa melhor do mundo, querido, é você acordar de manhã e dizer assim: eu sei para que eu nasci. Eu sei para que eu estou aqui. Eu vivo conscientemente porque existe um prazer na minha vida, porque existe um propósito na minha vida. Enquanto você buscar o isolamento, você automaticamente vai buscar a sua autodestruição. Porque a palavra de Deus fala que aquele que procura isolamento procura somente os seus próprios interesses. E aquele que procura os seus próprios interesses, ele somente se dá conta de si. E querido, deixa eu falar uma coisa para ti: o mundo não se resume a você. O mundo se resume a Deus. Tudo é sobre Deus, tudo é para Deus, tudo é com Deus, tudo é em Deus, porque aquele que está em Cristo, ele tem poder de transformar tudo o que está ao seu redor. Porque aquele que está em Cristo, ele pode mudar agora mesmo. Talvez você hoje tenha entrado aqui, eu não sei como é que você entrou, e você tenha falado: Jorge, mas eu não tenho amigos, Jorge, mas eu não tenho isso, Jorge, mas eu não tenho aquilo. Mas deixa eu falar uma coisa para ti: Deus, ele tem mais para a tua vida. Deus, ele quer contribuir muito mais, e ele quer usar pessoas do seu lado. Ele quer mudar aquilo que está precisando mudar. Muitas vezes nós não entendemos o porquê não temos as coisas que muitas vezes desejamos, ou que é propósito de Deus para a nossa vida. Posso te falar o porquê? Quem quer saber? Algumas 7 pessoas querem saber, mas eu vou falar de qualquer jeito. Então, gente, por quê? Porque não estamos preparados para receber. Estar preparado para receber significa que eu estou num ponto de ter sido lapidado, de ter sido cortado, de ter sido afunilado, de ter sido arredondado. Quer dizer, ninguém quer ser arredondado, né? Quer ser afunilado, né? Mas de ser de uma forma tal que Deus produz isso na minha vida através do outro. Eu sou melhor porque a Roberta, cadê a Roberta? Está ali. Porque a Roberta é na minha vida. Eu consigo ir mais na frente porque a Roberta me ajuda, porque ela não pensa como eu penso, ela não vê como eu vejo, ela não sente como eu sinto. Mas da mesma forma, eu sou um canal de transformação na vida dela. Tudo isso porque nos permitimos nos relacionar. Você que é casado, você que é casada, o seu marido lhe ajuda a você ser melhor. Não leve pessoal, mas leve que existe uma construção sendo feita na sua vida. Eu estou em processo, você está em processo. Não existe ninguém melhor e perfeito aqui. O que leva a gente a pensar num terceiro ponto, que fala que relacionamentos, eles mostram o nosso valor. Aquele paralítico, ele simplesmente não tinha nada a oferecer. Ele não tinha nada. Mas aqueles 4 amigos, eles conseguiram ver o que ninguém via. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que a amizade verdadeira é aquela amizade que não é por interesse. A amizade verdadeira não se importa com o que você tem ou com o que você não tem. O amigo verdadeiro é seu amigo, você sendo pobre ou você sendo rico. O amigo verdadeiro é teu amigo, você cheiroso ou você fedendo. Mas não tem ninguém assim desse jeito, amém? Todo mundo cheiroso.
Mas ele é seu amigo se você tiver uma BMW ou se você tiver uma bicicleta. Porque não importa aquilo que você tem, mas importa quem você é. E Deus está falando, sabe o que para você hoje, para mim? Você é digno de ser amado. Existem pessoas hoje aqui que se acham a pior coisa do mundo e se acham indignas de serem amadas e de serem valorizadas. Muitas vezes não sabe nem receber um presente de alguém porque não consegue receber. Acha que seu ministério é só dar. Ei, você pode receber. Não existe pessoa tão rica que não possa receber e uma pessoa tão pobre que não possa dar. Não existe, gente. O que existe é a mentalidade e o coração da gente. Nós precisamos crescer e dizer o quanto nós queremos de Deus na nossa vida. E isso não é somente por palavras, mas é por atos. Sabe? O último ponto que eu queria abordar aqui hoje, na realidade são tantos, fala que... Quarto ponto que fala sobre o poder do relacionamento, como ele cura nossas vidas. Relacionamentos testam a nossa perseverança. Você já percebeu que muitas vezes o quão é difícil continuar numa amizade? Quem já percebeu isso aqui? O quanto você parece que tem que fazer e tem que fazer. Só que é muito fácil nós olharmos o outro lado, o que o outro não quer. Sabe, eu parei para pensar aqui, estou nessa palavra, vendo isso aqui, eu disse assim, poxa, quantas pessoas no meio do caminho desistiram de mim? Né? Você parou para pensar, quantas pessoas não investiram na tua amizade? Quantas pessoas não desenvolveram um relacionamento forte contigo? Só que é muito mais difícil a gente pensar o quanto nós não investimos na vida do outro. Fala uma coisa para ti. Relacionamento requer 2 pessoas no mínimo. O esforço que um precisa fazer, o outro também precisa fazer. Talvez hoje amigos não estejam mais na sua vida porque você não retribuiu aquilo que ele um dia fez para você. E hoje Deus está falando para você assim: não perca a oportunidade de uma amizade. De uma amizade que transforma. De uma amizade verdadeira. Existe um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Gosto muito da leitura dele. E ele tem um livro chamado Amor Líquido. E ele tem uma frase que retrata muito bem o que nós vivemos hoje em dia. E a palavra que ele fala diz assim: vivemos em tempos líquidos. Nada é para durar. Infelizmente é realidade o que ele fala, porque hoje em dia, e não me interprete mal, eu sou altamente tecnológico, mas como a tecnologia tem afastado também as pessoas umas das outras, como é muito fácil perder relacionamentos, como é muito fácil excluir alguém do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Snap. Como é fácil perder um relacionamento e como é fácil simplesmente se relacionar via FaceTime. Como é muito fácil perder o contato, ao mesmo tempo que as pessoas querem ser queridas, da mesma forma elas criam uma barreira ao seu redor e impedem que elas sejam alcançadas. Da mesma forma como elas desejam e querem os relacionamentos, elas impedem com que elas sejam acessadas e sejam cuidadas e vice-versa. Sabe, eu acredito que Deus hoje, Ele quer te levar a um outro nível, para que você possa entender que ninguém que te tocou de alguma forma, nenhum relacionamento que surgiu contigo ou para ti foi por acaso. Deus, Ele tem preparado algo para a sua vida. Deus, Ele tem preparado algo para você. Deus, Ele tem colocado diante de ti muitas coisas, e muitas vezes nós não percebemos o que Deus quer falar, porque nos tornamos insensíveis. Mas querido, Deus hoje, Ele quer recobrar a tua sensibilidade. Aquele homem não tinha sensibilidade nas suas pernas, pois ele era paralítico. E talvez hoje você tenha se tornado insensível,
diante de Deus e diante das pessoas. E Deus está falando para nós, para cada um da gente hoje aqui: refaça a sua aliança com as pessoas, renove suas amizades, invista em seus verdadeiros amigos, e saiba que eu, Jesus Cristo, sempre serei o seu melhor amigo. Jesus sempre será o seu melhor amigo. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento.